Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Networker. E hoje estamos aqui com ela, né, que já foi convidada para participar do Networker número 8 aqui na Croma e trouxe aí na ocasião um super assunto, liderança emocional, e como proposto, como combinado aí com vocês todos que nos acompanham de casa, da escola, do transporte público, do seu carro, por meio aí do app da Croma TV, convidamos, né, novamente aí a Carol Mira, que está conosco aqui no estúdio, já ela vai falar com vocês, para esse tema tão importante que é a liderança emocional, parte 2. Caso você não tenha acompanhado a parte 1 desse tema, que foi muito interessante, um grande aprendizado aí para todos nós, está disponível no canal de YouTube da Croma TV. Foi transmitido no dia 19 de junho e foi disponibilizado aí no dia 23 de junho no canal do YouTube. Então vocês podem dar uma verificada lá e vão encontrar Liderança Emocional parte 1. Carol, muito obrigado novamente por sua participação. Está aqui de volta conosco depois de algumas semanas. Não conseguimos, né, concluir aí o nosso bate-papo no primeiro encontro. Até pela relevância do tema, pela quantidade de assunto que temos aí. Então, é bacana recebê-la aqui de volta, né? Aceitou aí novamente nosso convite para fazer essa parte 2. Sim. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu agradeço aqui o convite mais uma vez para continuar falando desse tema que hoje é tão relevante no mercado de trabalho, que é tão relevante para grandes, para pequenas empresas, para os profissionais de RH principalmente, né, que estão aí tendo que lidar com essa questão da liderança emocional. E é uma honra para mim, então, contribuir mais um pouco aqui com o podcast, trazendo informações e falando de um tema que eu amo, e que é a minha rotina e faz parte dos meus dias aí durante a minha vida profissional. Ok, bem-vinda. Agradecemos a você que nos acompanha aqui no Podcast Networker semanalmente, lembrando, conteúdos novos todas as segundas-feiras às 9 horas aqui na Croma, com reprises durante a semana. E caso você não consiga acompanhar eventualmente por algum motivo, o conteúdo também estará disponível após a sua transmissão aqui na grade no canal do YouTube da Croma. É só acessar lá no caso e ter acesso. Também lembrando, claro, né, que você pode baixar aí o app da Croma TV no seu celular, na lojinha do seu celular ali, e acompanhará com isso as transmissões aqui do nosso podcast de forma ao vivo, online, não importa, você conseguirá aí acompanhar de onde você estiver. Então, nosso muito obrigado aí por você, empreendedor, microempreendedor individual, microempresa, empresas de portes maiores, executivos, profissionais aí, colaboradores das mais diversas áreas que nos acompanham aqui no Podcast Networker. Também fazer aqui um agradecimento especial ao nosso apoio, né, o Connect Biz, uma marca aí de networking profissional colaborativo que nos acompanha desde o primeiro episódio, desde a estreia aqui na Croma TV, realizando aí grandes eventos de networking profissional colaborativo em todo o Brasil. Então acompanhe aí o Connect Business. Também mandar um abraço para o nosso patrocinador oficial, que é a Solução Erudição, a sua plataforma de aprendizagem. Mandar um abraço lá para o Igor Meirelles, que é o diretor de TI aí, responsável pela plataforma Erudição, tá legal? Então é isso aí, vamos começar aqui o nosso bate-papo, lembrando que os nossos temas são formados sempre por assuntos, né, que trazemos aí do mercado, assuntos relacionados a negócios, assuntos relacionados a empreendedorismo, cases de sucesso, profissionais de destaque. No caso hoje a gente poderia fazer até uma mistura, né? Porque esse tema aí que a Carol está dando uma aula já desde a parte 1, ela acaba misturando, além de ser um destaque na área dela, um case de sucesso, a gente traz um assunto relevante de mercado, envolve também empreendedorismo. Muito. Então veja, né? Abrangeu aí todas as áreas. Vamos lá, Carol. Retomando então o que nós vínhamos conversando já na parte 1 dessa liderança emocional, sim, esse assunto super importante, conceitua um pouquinho novamente, só para resgatar o entendimento do pessoal que está acompanhando, o que é conceitualmente aí a liderança emocional. Tá, para conceituar eu já vou começar retomando aquela pesquisa que eu comentei na parte 1, que é muito relevante e
ela por si só já explica basicamente o que é esse conceito, né? Então, o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele fez um estudo com líderes do mercado e ele conseguiu mapear que quando esses profissionais estavam ali atuando no dia a dia, as competências de inteligência emocional para profissionais que ainda não estão em cargo de liderança, profissionais analistas, auxiliares, profissionais do segmento aí mais operacional dentro de uma organização, né? Quando esses profissionais estão ali atuando no dia a dia, as competências de inteligência emocional, elas são 2 vezes mais relevantes do que as competências técnicas para que eles tenham um ótimo desempenho. Aí, nesse estudo, ele também fez uma avaliação, uma análise com os líderes, onde ele mapeou que, no caso da liderança, as competências de inteligência emocional, elas se tornam 6 vezes mais relevantes do que as competências técnicas. Ou seja, para que um líder performe, para que um líder gere resultados ali, dentro da empresa, dentro da sua área, com o seu time, ele vai precisar trazer, na maior parte do tempo, habilidades de inteligência emocional. E quando a gente fala de habilidades de inteligência emocional, a gente está falando das soft skills, né? Que hoje também o mercado reconhece muito como people skills. Então, o que é soft skills e people skills? Basicamente, são habilidades e competências humanas. É todo aquele conhecimento que não é técnico, né? É um conhecimento que não é tão fácil de aprender. É algo que você aprende, mas você desenvolve. Você precisa ali ir desenvolvendo isso no dia a dia. As hard skills, hoje no mercado, a gente entende que são as informações que estão no currículo do profissional. Então, o que são hard skills? É a faculdade que você cursou, é a sua experiência profissional, é aquele curso técnico que você fez, é a tua habilidade em mexer com pacote Office, em entender inglês, espanhol, línguas. Então, tudo isso são habilidades técnicas, hard skills. E quando a gente fala de soft skills, a gente está falando de pensamento crítico, atitude positiva, de empatia, de habilidades de comunicação, gestão de relacionamentos, como que você se posiciona ali no seu ambiente, interage com as pessoas ali do teu trabalho, então a parte de gestão de equipes e relacionamentos. A gente está falando também, já falei da positividade, mas de assertividade, a gente está falando de criatividade, então são habilidades humanas, né? Então essas habilidades humanas, no dia a dia da liderança, elas fazem muita diferença no resultado. Então, o líder, quando ele senta ali na posição de liderança, ele não vai só precisar ser excelente tecnicamente, ele vai precisar ser excelente em relação às suas habilidades comportamentais também. Por isso que, com base nessa pesquisa que o Goleman trouxe, mostrando pra gente que as habilidades de inteligência emocional são muito relevantes para que o líder tenha alta performance, a gente trouxe então o desenvolvimento desse tema, que é a liderança emocional, né? Ou seja, para uma liderança acontecer e ser uma liderança influente de resultados, ela precisa ser emocional, na maior parte do tempo. Perfeito, um grande tema. Eu tenho uma pergunta de cara com base no que você falou. Muito interessante. A Carol Mira, para quem não sabe, ela é mentora, palestrante e também especialista em desenvolvimento humano. Isso. Então, assim, é a pessoa certa para dar essa aula aqui para nós no Podcast Networker. Carol, você falou um pouco a respeito das soft skills, das hard skills. Eu vi aí que o mercado já evoluiu com o nome, eu não conhecia a questão da people skill, que é o equivalente a soft skills. Então tá, só para dar uma ratificada aí, a soft skill então, são as características competências que são humanas, né? No caso, eu falo assim, eu sou uma pessoa naturalmente analítica, isso é uma soft skill. Sim. Tá, e a parte da hard skill, claro, todo o desenvolvimento que você tem por meio de cursos, experiências de mercado. Eu vou já colocar você na fogueira aí com uma pergunta bacana, tá? Acredito eu, né? Olha, Celso, sem falsa modéstia, né? No caso da inteligência emocional, nós temos do lado das soft skills, que é aquilo que naturalmente está conosco, eu falo assim, eu sou um profissional tranquilo, naturalmente tranquilo. Tá. A tranquilidade, ela não deixa de ser um comportamento, né? Então, é uma soft skills. Sim. E, ao mesmo tempo, um treinamento, uma palestra, um desenvolvimento técnico dessa inteligência, da inteligência emocional em cima dessa característica humana, que é a tranquilidade,
Então a inteligência emocional, nesse caso, ela também se torna uma hard skill, porque é um treinamento, é uma orientação que a pessoa está recebendo? A inteligência emocional... Isso, excelente pergunta. A inteligência emocional, ela é uma soft skill. É que ela é uma soft skill mãe, podemos dizer assim, que embaixo dela ela vai trazer outras competências. Mas desenvolver inteligência emocional, você precisa ali, obviamente, de um conteúdo, né, de um preparo, você precisa de percorrer uma trajetória. Então, você geralmente começa a trabalhar a inteligência emocional trabalhando o seu autoconhecimento, né? Então, é um processo que não é tão simples assim, não é um diploma que vai te entregar essa habilidade, né? Senão você vai estudar, você vai ler livros, você vai mergulhar num processo de autoconhecimento e aí você vai conseguindo trazer aquilo para o teu dia a dia com mudanças de comportamento, né? Perfeito. Então, é algo que você aprende, eu digo soft skill, gente, você aprende na prática. Todo mundo pode aprender. Até porque o próprio Daniel Goleman, ele fala pra gente, todas as habilidades de inteligência emocional são totalmente aprendíveis, né? Você consegue aprender. Então, você tem como desenvolver isso. A questão é que muita gente aprende a teoria dessa habilidade, né? Dessa competência, mas às vezes não coloca em prática. Porque para colocar um conhecimento novo em prática, o que você precisa? De esforço, de disciplina, de dedicação. Você precisa realmente querer desenvolver aquela competência, né? Então, você quer ser mais... Vamos supor que você quer ter uma atitude positiva. Aí aconteceu uma merda, um problema no trabalho. A chance de você voltar para o comportamento anterior que você tinha, de talvez reclamar, se vitimizar, achar culpado, justificar erro, ela é muito alta. Então, quando você quer desenvolver realmente, já sabe o que você precisa fazer, aconteceu um problema, você precisa adotar uma postura de, não, qual é o novo comportamento que eu quero trazer? Atitude positiva? Então tá bom. E aí tem até uma frase que fala assim, né? Você não pode controlar o que acontece com você, mas você pode controlar o que você faz com o que acontece com você. Então aí é onde você começa a colocar essas habilidades de inteligência emocional em prática. Que seria aí, no caso, controlar as reações, inclusive, né? Acho que está bem ligado a isso. Exatamente. Que é o que você falou na parte 1 do nosso podcast, a questão de como reagir a determinadas situações. Exatamente. Você falou bastante disso. Falei. A diferença do reagir e responder, Eu né? até resgato, né, um pouco do que nós conversamos lá atrás, e eu gostaria que você falasse um pouquinho. Nós não entramos nesse tema, que não deu tempo, mas a questão do internalizar. Sim. Nós falamos um pouco disso nos bastidores até. Sim. Muitos profissionais acabam internalizando tudo isso, né? De uma forma bastante negativa, prejudicando a saúde. E como é fácil, Carol, para um profissional, um líder, ou mesmo que não seja um líder, internalizar o que é negativo e não internalizar o que é positivo. Eu aprendi isso, inclusive, com os seus conteúdos. Sim. Você é muito competente. Não, imagina, não, nada disso, né? Você parece que se recusa a aceitar aquele positivo. Quando é algo negativo, você absorve isso. O negativo... Como você vê a situação? O negativo a gente guarda, né? E o positivo a gente acaba duvidando. Por quê? Porque isso está muito ligado à crença de merecimento e à forma como você mesmo se vê. Sabe aquele pensamento, eu acho que eu não sou bom o suficiente? Com certeza esse pensamento mora aí na cabeça de mais da metade da população, né? Então, quando a pessoa vem com algo positivo, você até duvida, porque dentro de você, você não acredita naquilo. Essa é a crença do merecimento. Crença de merecimento. É uma crença de merecimento pouco desenvolvida. Então, o que um profissional e um líder precisa ter para ter sucesso? Ele precisa saber quem ele é. De novo, vou voltar aqui num pouquinho do conteúdo que a gente falou lá. Ele precisa saber se conhecer, sabendo que ele é bom. E para isso você pode fazer uma análise de perfil comportamental, né? Você já fez. Inclusive, gente, o Ronaldo já fez. Ele já está nesse processo de busca de autoconhecimento há um bom tempo. Então, ele também tem propriedade para dar o testemunho dele, né? Então, assim, você precisa saber quais são os seus pontos fortes, no que você é bom, quais são os seus pontos fracos, quais são as suas fragilidades, né? Qual é a tua história, o que te trouxe até aqui, o que fez com que você alimentasse crenças limitantes que te impedem de ter coragem, de avançar, de acreditar em você, né? O que você viveu até aqui que te fortaleceu, que te mostrou que realmente você é capaz. Sabe aquela pessoa que muitas vezes a gente vê nas empresas, né? Aquela pessoa que veio do nada.
tinha uma família muito humilde, não tinha estudo, a família não tinha estudo, mas a pessoa foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi buscando, foi estudando, foi crescendo, e aí chega aí a altos níveis nas organizações. O que faz essa pessoa chegar lá, né? O que diferencia uma pessoa que tem sucesso de uma pessoa que não tem sucesso? E aí, pode seguir, Carol, só puxar um pouquinho o tá microfone. bom. E aí eu posso te dizer, o que diferencia as pessoas que têm sucesso das pessoas que não têm sucesso é uma única coisa: o poder da crença, né? Tem uma frase que diz assim: você pode, se você acredita que você pode e se você acredita que você não pode, você tá certo. Quem sou eu para questionar o que você acredita? E aquilo que você acredita é o que vai produzir o teu resultado. Então, se você acredita que você pode, você vai fazer, você vai correr atrás, você vai cair, você vai levantar e você não vai desistir até conseguir. Agora, se você acredita que você não pode, você vai arrumar desculpa, você não vai, às vezes, nem tentar. Você não vai tentar ser um bom líder, você não vai tentar melhorar o teu casamento, você não vai tentar vender mais, você não vai tentar aumentar a sua empresa, porque você lá no fundo da tua mente acredita que não pode. Então isso é uma crença limitante de capacidade de merecimento. Entende? Entendo, e aí quando a gente vê pessoas que vieram do nada e tiveram sucesso, o que fez elas chegarem lá? Claro, foi muita ação, foi muito esforço, foi muita dedicação, muita disciplina. Mas num primeiro momento foi o poder da crença. Porque essa pessoa muitas vezes ela não tinha nada, mas ela tinha ali um pensamento que falava para ela: você pode, você vai conseguir, é para você, vai para cima que vai dar certo. Interessante, Carol. Entende? Interessante. Faz sentido? Sim, muito sentido. Me parece que está tudo entrelaçado. Tudo. A questão do merecimento, a base, né? A questão dos fatores limitantes que você ensinou aí agora. Logicamente que tudo isso relacionado a essa questão do emocional, da inteligência emocional. Você trouxe aí um tema que é bastante interessante, me veio em mente aqui, que é a questão do perfil, da avaliação de perfil. Isso. Eu gostaria que você falasse um pouco disso no seguinte sentido. Já que estamos falando aqui principalmente hoje para empreendedores, empresários, colaboradores, profissionais em geral, como que de repente essa questão... nós estamos falando da liderança emocional. Então temos aí, suponhamos, vários líderes, né? Tudo é possível, o aprendizado, claro, como você disse antes, mas conhecer o meu perfil ajuda nesse desenvolvimento? Porque eu fico imaginando, a pessoa realmente fala assim: olha, eu tenho que desenvolver melhor o meu perfil de líder emocional, ok, mas eu não me conheço. Então, assim, como que uma avaliação, inclusive nesse caso, ela pode ajudar, com certeza? Eu gostaria que você falasse um pouco disso. Porque o que acontece, né? Quando o líder ele assume uma posição de liderança, ele vai passar ali a ter contato com outras pessoas, ele vai ser responsável por muitas vezes gerenciar, direcionar pessoas. Só que essas pessoas não são como ele. Ele vai ter ali no time dele pessoas que são parecidas com ele, em termos de comportamento, né, de atitude, e vão ter pensamento, e vai ter pessoas que não vão ser parecidas com ele, vão ter pessoas muito diferentes dele. Então, o líder ele precisa conhecer de pessoas. Eu preciso conhecer de pessoas para liderar pessoas, sabendo que eu não posso liderar as pessoas da mesma forma. Cada um tem o seu estímulo, né? Tem um estímulo que eu preciso dar um estímulo diferente para cada colaborador para despertar o melhor dele, para conseguir motivá-lo, para conseguir engajá-lo. E para conhecer de pessoas, a gente tem dois caminhos. O primeiro é conhecer a si próprio. Porque não adianta eu conhecer o outro e não me conhecer. Porque quando eu não me conheço, o que eu tento fazer com as pessoas? Eu tento empurrar o meu jeitinho para elas e achar que elas têm que aceitar e têm que se modelarem ao meu jeito. E têm que serem como a mim. Eu até falo, né? O líder que não conhece de perfil comportamental, que não conhece dessa diversidade dos estilos de comportamento, ele está fadado ao fracasso. Por quê? Porque ele vai querer tratar todo mundo do jeito que ele se trataria, né? Então, assim, e aí é onde eu trago um outro princípio. Quando você é líder, o certo não é você tratar os seus funcionários como você gostaria de ser tratado. O certo é você tratar as pessoas como elas precisam ser tratadas, de acordo com o comportamento delas, né? Então, a gente precisa ir para esse caminho de se autoconhecer. Então, nas minhas mentorias, eu sempre aplico ali um teste de perfil, porque eu quero primeiro mostrar para esse líder quem ele é,
Ó, você é essa pessoa, esses são os seus comportamentos. E aí, quando a gente fala desses comportamentos, a gente tem até 4 tipos de perfis, né? Pessoas dominantes, muito focadas em resultado, muito aceleradas, comandantes. Pessoas influentes, que são pessoas muito comunicativas, que precisam ali estar sempre conectadas com alguém, valorizam muito o relacionamento. Pessoas estáveis, que são pessoas mais calmas, mais planejadoras, têm um ritmo mais lento, são muito mais ouvintes do que falantes, né? E as pessoas conformes, que são aquelas pessoas que são muito introspectivas, gostam de ficar no universo delas, são muito precisas, muito detalhistas, analíticas. Então, a gente tem esses diferentes tipos de perfis. Então, eu preciso primeiro mostrar para o líder, ó, você é assim. Agora, e os seus colaboradores, como eles são? Né? A gente precisa entender que o nosso liderado ele não é a nossa extensão. O nosso liderado pode até ser a nossa extensão, pode ter ali pessoas que são parecidas com a gente, Sim. mas a gente tem liderados que são totalmente diferentes da gente. E aí como que eu vou usar esse recurso, empregar esse recurso numa atividade na qual ele produza muito, que ele se sinta realizado também fazendo aquele trabalho, né? Até a forma de falar, Ronaldo, do líder com seus colaboradores precisa ser diferente. Se eu tenho um colaborador, por exemplo, dominante, que é uma pessoa focada em resultado, esse meu colaborador ele vai querer desafio o tempo inteiro. Ele é um colaborador rápido, você vai dar uma atividade para ele hoje, amanhã ele entrega. Ou às vezes até no mesmo dia. Então é uma dinâmica muito diferente de comunicação. Se é uma pessoa mais influente, eu não posso colocar esse cara para trabalhar sozinho, só o dia inteiro olhando planilha. Não, eu preciso colocar ele ali na área de vendas, né? Na área de marketing. Ele precisa estar ali com pessoas, se relacionando. Influenciando, vendendo, persuadindo, né? Eu gosto muito do influente porque eu sou uma influente. Então eu tô vendendo meu peixe aqui, né? Aí depois a gente tem um colaborador estável. Esse colaborador estável, ele é uma pessoa mais lenta, ele não reage bem sob pressão. Quando você vai delegar alguma coisa para ele, você tem que detalhar nos mínimos detalhes, explicar o processo passo a passo, né? Você vai delegar para o dominante, você só fala o que você quer. Como ele vai fazer, ele dá um jeito. O estável não, ele quer saber o como, porque ele é muito correto, ele é muito certo, né? Ele tem muito medo de frustrar o outro. Então, ele quer atender 100% das suas expectativas. E quando você vai liderar para um conforme, é interessante você também trazer um nível de detalhes, né? Dar um desafio para ele, mas ele vai vir com muitas perguntas, você tem que ter paciência para responder essas perguntas, trazer as informações que ele precisa para realizar aquela atividade, e muitas vezes ele vai preferir trabalhar sozinho, né? No home office, na casinha dele, no escritório dele, sem muito contato com gente, porque ele é um perfil introspectivo, ele é um perfil mais pensante, mais analítico. Então, por que é importante essa questão do perfil? Porque o perfil ajuda você a entender melhor a sua equipe. E quando eu entendo melhor a minha equipe, eu com certeza vou fazer uma gestão direcionada para cada tipo de perfil e vou conseguir extrair o máximo potencial de cada um deles, com certeza. Perfeito, perfeito. O líder ele tem que primeiro se conhecer. Super. Imagina, né? Ele vai tratar com pessoas, liderar pessoas. E como que ele vai conhecer o perfil se ele não sabe nem o conceito disso, nem como funciona isso? Então, ele tem que realmente se conhecer, faz muito sentido. Até porque, Ronaldo, o líder, ele vai ter que se flexibilizar muito, né? Então, ele não vai poder fazer as coisas do jeito que ele faria. Ele vai ter que fazer as coisas se flexibilizando ao jeito que o colaborador dele entenderia melhor. Então, é o que eu te falei, do estável. O dominante, ele fala rápido, ele fala acelerado, ele fala alto. O estável fala devagar, baixinho, uma fala mais pausada, mais empática. Aí o dominante vai chegar acelerando o estável, vai dar ruído de comunicação. O estável não vai nem abrir a boca. Eu acredito que eu seja um pouco do planejador, não me recordo agora muito bem o resultado, mas já absorvi isso. Mas eu tenho um bocado aí do dominante. O meu diretor de produção, ele fica falando aqui, fala mais baixo, fala mais baixo. É mesmo? Brigando comigo, não é brincadeira. Tá. Mas ele dá umas dicas, né? Mas eu acredito que eu tenho um pouquinho também do dominante. Mas sim, é interessante, é fundamental então que esse líder, ele aprenda a enxergar o perfil de tua equipe. Né? Sim. Eu até trago um ponto aí para você. Eu fiz uma entrevista aqui um bate-papo aqui no Podcast Networker. Foi o nosso podcast de estreia aqui na Croma, que foi com um empreendedor, um profissional chamado Alexandre Félix, que é da nossa rede de contatos, muito bom, inclusive. Sim, excelente. E ele atua na Félix Recursos Humanos. Uhum. E ele falou algo que
até acredito que seja uma frase não necessariamente dele, não sei, né, não posso confirmar isso, que ele falou que o RH, ele acaba contratando, no caso, a pessoa pelo currículo, só que demite pelo comportamento. E eu gostaria, claro, que você falasse um pouco disso, como mentora, como palestrante, consultora que você na parte de desenvolvimento humano, mas eu gostaria de fazer uma provocação. Isso para mim também, como um consultor que estou dentro das empresas, na parte de processos, operações, isso também me chama atenção. Por quê? Com toda essa explicação que você trouxe a respeito de desenvolver as habilidades, o líder ter a inteligência emocional, essa frase do contratar pelo currículo, ela pode remeter a vários erros. Muito. Porque o currículo, realmente, a pessoa tem uma experiência técnica, que são as hard skills, né? De repente ele foi gestor disso, gestor daquilo, blá, 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 e o RH entende que ele é um líder, e não necessariamente porque ele teve essa passagem técnica, né, em determinadas áreas, que ele de repente vai ser um bom líder, ou ele tem o perfil de líder, ou ele já está totalmente desenvolvido. Como é que você vê isso hoje? Isso é algo que eu também sempre falo, né, nos meus processos de reunião com os próprios RHs, nas mentorias que eu faço e nas empresas que eu ando, as pessoas reclamam muito dessa questão da atitude, né? Então, com certeza, o profissional, seja desde um cozinheiro até um CEO de uma empresa, se ele tiver ali um currículo técnico excelente, ok, ele já tem grande chance de ocupar a vaga. Só que muitas empresas ainda não estão desenvolvidas a ponto de entender que só o currículo por si só não é o suficiente. A gente está num processo de transformação. Hoje os RHs eles estão muito preocupados com essa questão do comportamento, porque eles estão entendendo que essa pesquisa que o Goleman fez lá atrás, ela é muito relevante, é o que acontece na prática. A própria Michael Page fez uma pesquisa dessa e ela trouxe para a gente o número, né? Então, assim, 87% das pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas pelas suas atitudes. E aí a gente tem a questão da tríade de competências. Então, por exemplo, o que é a tríade de competências? Quando a gente fala de uma competência profissional, a competência profissional nada mais é do que a junção de 3 pilares. O primeiro é conhecimento. Então, qual que é o conhecimento do Ronaldo na função que eu estou aqui com a vaga aberta para contratá-lo? Qual que é o conhecimento técnico que ele tem? Segundo, qual é a habilidade? O que é a habilidade? O quanto que ele sabe executar aquele conhecimento e colocar em prática? Qual que é a experiência dele, né? As horas de voo que ele tem executando esse conhecimento e colocando em prática. E no terceiro lugar é a atitude. Como que é a atitude comportamental dele? Iniciativa, atitude positiva, o perfil hands-on que a gente fala, né? Então é aquele perfil mão na massa, vamos fazer o que precisa ser feito, né? Não fica ali esperando ser mandado, não, já vai, age, busca, tá preocupado em gerar o resultado. Então se eu tiver o conhecimento e a habilidade, mas não tiver atitude, gente, o meu conhecimento e a minha habilidade não vão aparecer. Né? O conhecimento e a habilidade, eles vêm principalmente da questão do aprendizado ao longo da sua carreira. Isso, e da experiência, perfeito. Agora sim, eu posso até ter um conhecimento baixo e uma habilidade baixa, mas se eu tiver muita atitude, eu vou treinar tanto aquilo, eu vou continuar estudando mais aquilo, que eu vou conseguir melhorar isso muito rápido, e eu vou construir o meu resultado. Então, sem esses 3 pilares, você não constrói resultado. A competência, se nenhum desses pilares estiverem funcionando bem, essa competência, né, é morta. E aí, quando a gente fala da proporção de importância desses 3 pilares para que uma competência apareça e a pessoa fale, nossa, realmente, é competente, é uma pessoa de resultado, é uma pessoa produtiva, é uma pessoa comprometida. Para que a gente fale isso e ateste isso, a pessoa precisa... Qual que é a influência desses 3 pilares ali nessa avaliação da competência, né? Primeiro, atitude, gente, é 60%. Então, 60% para a competência acontecer, 60% do resultado da competência vai ser determinado pela atitude. Então, já é mais que a metade, né? Depois, os outros 15% pela habilidade, né? Pelo conhecimento. E os outros 25% pela atitude, pela habilidade, entendeu? Interessante. Então, E o pilar da atitude, ele está relacionado bastante à questão... Atitude comportamental. E isso está relacionado diretamente, claro, à inteligência emocional. Sim. Quanto mais eu estiver pronto, desenvolvido para ter a inteligência emocional,
esse pilar da atitude, ele pode ter essa variação Isso. de resultado, né? Vamos falar assim. A atitude é o querer fazer, né? Então, o quanto que você quer fazer, o quanto que você mostra vontade, que você tem iniciativa. Que não está com muita iniciativa, está com um pouco de preguiça ali, o resultado vai ser... Ele pode ter bastante conhecimento, bastante aprendizado, mas o rendimento Vou vai dar ser... um exemplo, né? A gente teve um caso ali num conhecido, num cliente meu conhecido, e aí ele tinha um gerente de um restaurante, né? E aí esse gerente teve um dia lá que acabou uma matéria-prima principal deles, a carne acabou. E aí, qual foi a iniciativa, a atitude do funcionário? Nossa, acabou a carne, vou fechar o restaurante. Fechou o restaurante mais cedo, né? Ou seja, uma atitude baixa, né? É assim, não quis fazer, não quis criar, não quis buscar alternativas. Ele simplesmente, não tem a carne, fecha. E fechou. Entende? O que aconteceu com essa pessoa? Foi demitida, obviamente, né? Porque não se fecha nada sem antes buscar um plano B. Então, uma pessoa com atitude, o que ela teria feito naquela situação? Poxa, a carne está acabando. Primeiro que ela não deixaria acabar. A carne está acabando. Nossa, preciso comprar. Ou sai para comprar, ou pede para alguém trazer, ou liga para o proprietário e pede ajuda, fala, tô com esse problema, preciso de uma solução, me ajuda, né? Pede socorro, porque muitas vezes a gente tem que pedir socorro para os nossos superiores. Ou então, pede emprestado para o comércio do lado. Existem N possibilidades. Isso é atitude, né? Sim, é você perfeito. se permitir pensar fora da caixa e focar o quê, gente? Na solução do problema. Em resolver o problema sem trazer prejuízos para a empresa. Que no caso o cara resolveu o problema, ele fechou o restaurante, mas ele trouxe prejuízo. Ele impactou os clientes que queriam comer ali naquela noite, né? Então veja, a atitude, gente, ela é determinante para uma boa performance, seja de um líder, seja de qualquer profissional. E a atitude é uma habilidade de inteligência emocional. Perfeito, é um exemplo bastante interessante, bastante assertivo. E é verdadeiro. E é verdadeiro, acredito. Carol, como que você vê então essa questão, ainda falando um pouquinho do RH, você falou aí, a gente trouxe a frase, né, a questão aí de contratar pelo currículo, a parte técnica, ok, fundamental, é um filtro. Sim. O currículo acaba sendo realmente aí um filtro importante. E demitir aí pela atitude, pelo comportamento e tal, porque muitas vezes nós nem estamos falando de comportamento errado, não. Muitas vezes porque o perfil. Então, está relacionado à questão do perfil. Mas como que os RHs estão tratando isso? Assim, você falou dos 3 pilares, do conhecimento, habilidade e atitude, o desenvolvimento ali. Isso é transformado em ferramenta, então assim, isso também tem que ser visto, é importante. Sim. Como que você vê isso? Sim, isso pode ser visto, mensurado ali no dia a dia, né? Então, por exemplo, num processo seletivo, até o Félix pode também depois te explicar um pouco melhor, porque é a especialidade dele também, né? Mas num processo seletivo, você vai fazer uma análise de currículo, certo? O RH vai analisar o currículo e vai chamar ali a pessoa para entrevista. Por que tem entrevista? Porque a gente precisa conhecer aquela pessoa. A gente quer saber mais dela, a gente quer conectar com essa pessoa para entender outros quesitos que são comportamentais. Porque escrever no papel, gente, qualquer um escreve. Agora, mostrar e provar que sabe é só no ao vivo e a cores, né? O conhecimento e a habilidade. Exatamente. E aí, por exemplo, tem uma estratégia que eu ensino muito aos meus clientes que estão querendo fazer transição de carreira, né? Tem uma estratégia que chama método STAR. Anota essa aí que você também pode usar depois. Método STAR. O método STAR é você pedir para a pessoa te contar uma experiência, um case que ela passou na vida dela profissional, e quando ela conta, você vai avaliando 4 grandes pilares. O primeiro é a situação. Então, STAR, né? Estrela, é S-T-A-R, tá? A palavra em inglês. Então, o S é S de situação. Então, qual foi a situação, o contexto que a pessoa estava ali envolvida e que aconteceu um problema, né? E aí, por isso que os RHs, muitas vezes nas entrevistas, eles fazem pergunta, me conta de um desafio que você teve ali na empresa, em alguma empresa que você trabalhou. E aí você tem que contar, né, o que você fez, o que aconteceu. E quando você está contando, a pessoa está analisando exatamente esses 4 passos. Então, Carol, um minutinho. Eu vou falar aqui com o nosso público. Gente, Podcast Networker,
Prestem atenção, olhem só essa dica, que já é uma dica que a Carol Mira está trazendo aí para nós. Já é uma dica. O pessoal aí de RH que me perdoe, que me desculpe, mas nós estamos sim aqui preparando todos os candidatos profissionais para responder isso daí, é importante. Legal. Carol, método STAR. Então, método STAR. Primeiro passo, situação. Você tem que explicar qual foi a situação ali que aconteceu, qual era o contexto. E, gente, explicar de forma assertiva, tá? Não precisa ficar enrolando, não, contando história de 10 minutos, não. Então vamos pegar o exemplo do restaurante que a gente já falou aqui, né? Aconteceu que um dia eu estava lá no restaurante que eu gerenciava e o cozinheiro me falou que a matéria-prima tinha acabado. E a gente não tinha mais matéria-prima para servir para o cliente. Então essa é a situação, certo? Você é a líder. Essa é a situação, certo? Não tinha mais matéria-prima para servir para o cliente. Aí o próximo passo é o que? A tarefa. Qual era a tarefa que se esperava dessa pessoa ali naquela situação? Do líder. Do líder. Então, o que o líder tinha que fazer naquela situação? Então, a tarefa era, eu tinha que providenciar matéria-prima de última hora. Mais carne para evitar que o restaurante fechasse. Que era o cenário crítico. Cenário crítico, né? Acabou a matéria-prima, a comida do restaurante, acabou o restaurante, né? Não tem mais como servir. Então, essa era a tarefa, certo? Então, esse era o meu desafio. E aí, a gente tem o A, né, do método STAR. Então, S-T-A. O A é do quê? É de atitude. É onde você vai mostrar qual foi a sua atitude naquela situação. Então, voltando aí no caso do restaurante, qual foi a atitude, então, daquele líder? A minha atitude, então, foi ligar para o dono do restaurante e perguntar se teria algum estoque disponível em algum lugar que eu pudesse buscar a carne. Então, ele vai mostrar ali qual foi a atitude que determinou o próximo passo, que é o R, que é o resultado. Então, o R é o quê? O resultado final. Então, eu consegui a carne, o restaurante ficou fechado 15 minutos, mas logo a gente conseguiu reabrir porque eu trouxe a carne e a gente conseguiu manter as operações aí até o final do dia. Ou seja, o líder acabou adotando ali uma solução. E aí o RH, ou a pessoa que está ali, o entrevistador, ele vai conseguir avaliar essas 4 etapas. Qual era o contexto, a situação, qual era a tarefa ou a atividade que ele precisaria fazer ali naquele momento, naquela situação, com foco em resolver. Depois, a atitude, o que de fato ele fez, né? E quando a gente fala do fez, gente, isso não é técnico. Isso é o quê? Comportamental. Então, é nessa hora que o RH consegue mapear ali o comportamento e a iniciativa da pessoa, né? E depois o resultado. Qual foi o resultado que o trabalho dele ali naquela situação de conflito, de crise, acabou gerando para a empresa. Muito bom, tá? Então, método STAR. Se você vai para uma entrevista, testa o seu STAR antes, faz ali, desenha no papel, escreve o passo a passo para você chegar pronto para vender o seu peixe. É uma dica valiosa. Por isso que eu falo que já serve até como uma dica do especialista. Sim. Mas não, você vai ter que dar uma dica do especialista ainda, não vai escapar não. E só para concluir, então a gente falou do método STAR, que é essa questão da avaliação, do bate-papo ali, né, no momento da entrevista, mas também existem testes que os RHs aplicam, né? Às vezes, muitos RHs já fazem um teste de perfil comportamental. Por quê? Porque o perfil de comportamental já mostra se a pessoa tem as competências e as atitudes importantes para aquela função. Porque dentro de um descritivo de função, a gente tem 2 requisitos, o requisito técnico e o requisito comportamental. Então, na entrevista, o RH precisa avaliar se essa pessoa tem um perfil que vai conseguir ajudar ela a trazer essas atitudes na maior parte do tempo, né? E vai atender aí a expectativa do descritivo de função. E outra etapa também que pode ser feita nesse processo de entrevista para avaliar a questão do comportamento são as dinâmicas de grupo, né? Então, dinâmicas, situações em que você vai testando ali a pessoa para realmente ter certeza de que ela tem a atitude que aquele cargo, que aquela função exige e que você não precisa depois fazer uma demissão ali no prazo de experiência para depois começar de novo um processo e aumentar esses custos aí para a empresa, né? Ou seja, várias ferramentas aí, né? Dinâmicas, ferramentas para buscar aí o perfil adequado, independentemente ali dos pilares que você citou, buscar ali o perfil adequado realmente e ter aí maior assertividade, menos custo, muito bacana. Carol, gostaria de voltar um pouquinho então naquela questão que nós começamos a debater aqui hoje, bater esse papo, que é a liderança emocional, e eu gostaria que você explicasse também um pouquinho para o nosso público
a respeito da importância, para que serve o feedback. O feedback, eu vejo, pelo menos, né, como profissional, que é algo importante dentro desse processo todo que você tá explicando aqui para nós hoje. Sim, feedback é essencial, né? Então, todo líder que tem equipe, ele precisa trazer o feedback. Por quê? Porque o feedback, ele é uma ferramenta da liderança servidora. Qual é a essência do líder? Qual é o principal papel do líder? É servir a sua equipe, né? E muitas vezes o líder, ele tem uma visão à frente daquela que o colaborador tem. Tem uma pesquisa que foi feita por uma psicóloga, o nome dela é Tasha Eurich, e ela fez uma pesquisa para mapear o nível de consciência dos colaboradores de uma organização. E de 100% desses respondentes dessa pesquisa, 95% se dizia ser autoconsciente. Sabia como que estava indo, como que estava aí a tua performance na função. Só que quando ela ia conversar com os líderes, ela via essa incongruência. Ou seja, daqueles 95% que diziam ter consciência da sua situação atual, da sua performance, apenas de 10 a 15% realmente estavam certos. Baixíssimo número. Então, gente, pelo menos ali 80% das pessoas não eram conscientes da situação real. E por que isso acontece? Porque muitas vezes a liderança não está aplicando o feedback e entregando para o colaborador essa devolutiva. Feedback é o quê? É uma devolutiva, é um retorno. Pode ser um feedback de cunho técnico e pode ser um feedback, deve ser um feedback de cunho comportamental. Porque comportamento é algo que é difícil a gente ter uma percepção, né? Será que a minha atitude está certa? Porque de acordo com o meu mapa mental, de acordo com aquilo que eu acredito, às vezes a minha atitude está certa. Mas, será que as minhas atitudes estão coerentes com aquilo que o líder espera? E se o líder não se pronunciar, se o líder não dar feedback, com certeza esse colaborador não vai ter a resposta, né? Então, os processos de feedback, eles são muito importantes dentro da organização. E, Ronaldo, tem muito líder que não dá feedback e tem muito líder que não recebe feedback. E como que é ficar sem receber feedback? É frustrante, né? Exatamente. Eu fico aqui imaginando que deve ter aí muitos líderes que sabem realmente, estão desenvolvidos para dar um feedback, seja um feedback técnico ou seja um feedback comportamental. Sim. Mas eu gostaria que você falasse a respeito disso, tá? Estou apenas contextualizando aqui. Acredito que um feedback técnico para muitos líderes, eu até me incluo nessa situação, mais, entre aspas, fácil de dar do que um feedback comportamental. E dependendo da situação, o líder tem que ter o discernimento para entender se um determinado feedback comportamental é ele realmente que tem que dar ou ele tem que passar isso de repente para um gestor de RH, Sim. alguém do tipo que está com ele. Eu gostaria que você falasse um pouquinho com a sua experiência desse contexto. Tá, nesse caso é importante avaliar sempre o contexto, né? Às vezes são questões muito delicadas que infringem código de ética, que infringem... Quando eu trabalhava no mercado corporativo, a gente tinha uma lei que era a lei de Sarbanes-Oxley. Então, era uma lei corporativa, né, a nível mundial, que realmente era uma política ali, um código de ética que não podia ser ferido. Então, quando vai para essas fronteiras, né, de ferir código de ética, boas práticas, princípios da organização, valores, cultura, geralmente o RH acaba se envolvendo. Mas quando ali é relacionado à atitude do dia a dia, o líder precisa, é papel do líder trazer esse feedback. Lembrando que o líder às vezes se sente seguro de dar feedback porque ele acha que ele vai falar da pessoa. E quando você vai dar um feedback, você nunca fala da pessoa, da identidade dela. Você sempre fala da atitude. Para isso a gente tem até uma técnica, né? Então, como que você... Porque o feedback, Ronaldo, quando você vai dar, você não pode dar de forma intuitiva. Olha, eu acho que você agiu assim, essa atitude não foi certa. Não se fala assim. Feedback você precisa se preparar. E no achismo você põe evidência. No lugar do achismo você põe evidência. Então, quando você vai dar um feedback de desenvolvimento, né, chamar a atenção ali da pessoa para um comportamento que não está legal, você primeiro fala do quê? Do resultado que aquela atitude gerou. Tivemos esse caso, aconteceu isso, isso, isso. Isso se deu por conta dessa atitude, a sua atitude foi exatamente essa. Você não está falando que a pessoa é errada, que a pessoa não é tranquila, que a pessoa é estressada, não. Você ficou exaltado,
você ficou nervoso e aí você respondeu para a pessoa XYZ de uma forma mal educada. Então, você está falando da atitude. Então, você reforça a atitude que gerou aquele resultado, mostra o impacto da atitude negativa dela no contexto. Então, dentro da equipe, dentro da área, para os relacionamentos, para a empresa. E depois, no feedback de desenvolvimento, o que você precisa ajudar o colaborador a fazer? Você entendeu isso? Ok, o que nós podemos fazer para melhorar? Vamos traçar aqui, vamos listar 1, 2, 3 ações para que você trabalhe e desenvolva esse comportamento? E aí o liderado vai falar, tá bom, mas como? E aí você vai ajudando ele a achar alternativas para desenvolver e aprimorar aquele comportamento, né? Sim. E às vezes você pode ali dar uma mentoria para ele, você pode, é uma mentoria sua mesmo, né? Então, ó, eu já passei por isso, o que eu fiz para melhorar esse comportamento em mim, talvez seja útil para você. Você pode dar dica de leituras. Hoje no YouTube a gente tem muitos vídeos. Você pode passar um vídeo meu para o seu colaborador, assistir, onde eu vou também ajudar ele a desenvolver esses comportamentos, essas habilidades de inteligência emocional. Então, você tem várias estratégias, mas é sempre importante não só mostrar o erro, mas ajudar a pessoa a entender o que ela vai fazer para resolver aquele erro e quando que ela vai resolver. Então, você tem que sair do feedback de desenvolvimento com um plano de ação e com um prazo para acontecer. Legal, muito bom. Olha aí, hein, uma aula. Carol, conhecer o perfil, como falamos no início aqui do nosso bate-papo network de hoje. Conhecer o perfil da equipe ou do profissional, do colaborador da equipe, que você dará o feedback. Isso deve ajudar de alguma forma ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Muito. Sabe por quê, Ronaldo? Excelente pergunta. Porque qual que é o primeiro passo para você construir um feedback poderoso? Para você dar um feedback poderoso. O que é um feedback poderoso, Carol? É um feedback que você vai falar algo e a pessoa vai receber. E a pessoa vai ouvir, vai entender e vai entender a oportunidade de mudança. É um feedback que produz mudança. Esse é um feedback poderoso. Então, qual é o primeiro passo para você conseguir gerar um feedback que produz mudança? Conexão. Conexão é o quê? Rapport. É eu me conectar com a outra pessoa que está do outro lado da mesa, que eu preciso dar um feedback, que eu preciso transformar. Então, eu preciso me conectar com ela. E para eu me conectar com ela, eu preciso saber quem ela é. Eu preciso conhecer qual é a fala que eu vou trazer que vai realmente chegar aos ouvidos dela, né? Então, primeiro você vai precisar entender o perfil, porque se é um dominante, você tem que trazer uma comunicação mais assertiva, mais rápida, direta e focada em resultado. Se é um influente, você precisa trazer não só o feedback de desenvolvimento, mas você também precisa trazer validação. Você precisa falar para ele, precisa melhorar esse ponto aqui, né, que a gente conversou, mas você tem tantas coisas boas, eu vejo em você tantas coisas boas, o influente ele precisa do elogio para se motivar e se engajar. Se é um estável, você pode ali sentar e com calma, com tempo, fazer um plano com ele. Não dá para falar, eu tenho 10 minutos para te dar um feedback. O estável não vai nem ouvir, nem entender, nem sair com um plano, porque a cabeça dele não funciona assim. Então, você vai reservar um tempo maior na agenda. Se é um conforme, você vai trazer muitos dados e fatos que vão comprovar, vão evidenciar aquele comportamento que você está mostrando para ele que precisa mudar. Entende? E como que isso vai ajudar ele daqui para frente. Então, para cada perfil, você vai ter que se flexibilizar de uma forma. E para construir essa conexão, que eu falei que é o primeiro passo para o feedback, o que é a conexão? É você estar ali de corpo presente, né? 100% presente para falar com a pessoa, é você conseguir olhar para a pessoa, é você ter um momento ali de escutar também a outra parte, porque feedback você não só fala, mas você ouve também, né? É de você conseguir flexibilizar, entregar para ela uma comunicação que não seja nem passiva, nem agressiva, mas seja uma comunicação assertiva. Assertiva, isso. Entende? Então, conhecer de perfil ajuda você a estabelecer essa comunicação, começar o feedback de uma maneira leve, porque o feedback, Ronaldo, as pessoas hoje nas organizações, elas têm medo. Quem é você na hora que seu chefe fala assim, fulano, vem aqui na minha sala que eu tenho que te dar um feedback? A maioria das pessoas treme na base. E aí começa aquelas piadas, né? Já leva o hipoglós. Tem gente que já faz, feedback, né? Não, desculpa falar que é feedback, feedcrawl, né? Então, a gente tem essas falas nas empresas. Por quê? Porque feedback é visto como algo ruim. E tudo aquilo que você ouve que refuta a sua autoimagem, automaticamente você tende a cancelar, questionar, recusar e não aceitar. E não é isso que a gente quer que aconteça no feedback.
No feedback a gente quer que você ouça. Então, primeiro, para produzir a transformação. Então, o primeiro passo é você estabelecer uma conexão de confiança com o teu liderado para conseguir passar a mensagem da forma certa e ajudar ele nesse processo de desenvolvimento. Muito bom, Carol, muito bom, perfeito. Infelizmente, aí tem uma questão cultural também, né, no mundo organizacional, a respeito do feedback, né? Você usou aí, brincou aí com as expressões aí. Sim. É ótimo. Que são reais, né? Muito bom. Mas existe realmente essa negativação de uma ferramenta, de algo, né? Uma ferramenta tão importante, no caso, dentro de uma liderança, que é o feedback. E aí eu costumo até dizer o seguinte, eu vou falar aqui também nesse caso. Eu acredito muito que tem dois fatores aí, dois tipos de comportamento que ele nunca tem que estar em discussão, que é o respeito profissional e a educação. Né? Sim. Isso eu acho que não cabe discussão, não é ter ou não ter, isso é base, isso aí é alicerce. Em uma questão aí do feedback, compreendendo, claro, com a sua orientação, a importância de se conhecer o perfil, e aí sim dá para entender também a importância do líder estar desenvolvido no que diz respeito à sua inteligência emocional, à sua liderança emocional, porque, mais uma vez, são ingredientes que vão deixá-lo realmente preparado para fazer esse feedback negativo. Logicamente que o principal ator aí no feedback, eu estou entendendo que é o líder, pela responsabilidade dele. Com certeza. Porque se ele errar aí alguma coisa, pode estragar tudo, né? Mas nesse caso, o líder também tem que ter inteligência emocional suficiente para esquecer alguns aspectos eventualmente até mais pessoais, vamos colocar assim. Me perdoe. Eu não gosto do jeito que aquele colaborador pisca o olho esquerdo. Um exemplo, tá? Os rótulos, né? Exatamente. Assim, tudo bem. Isso ele tem para ele, isso é uma agonia para ele. Não gosta, ok? Estou usando esse exemplo só para simplificar. Sim. Mas isso não deve interferir, por exemplo, no feedback dele. O feedback dele tem que ser realmente relacionado a comportamento, mas, entre aspas, técnico, né? Deixando de lado esses milímetros baseado pessoais. em fato, evidência, né? E utilizando realmente a técnica. Essa questão assim de você separar, ela é muito importante, né? Porque às vezes o líder que não tem essa inteligência emocional, ele aproveita o momento de feedback para descontar toda aquela raiva, aquela angústia no colaborador. E às vezes nem é tudo aquilo. Perfeito. Né? Carol, uma pergunta ainda dentro dessa fala sua que eu quero puxar, que me veio em mente aqui agora e tem muito a ver. Inclusive, caminhando aí para a reta final do nosso podcast, você viu que aí é motivo para mais um, nosso papo aqui vai longe, né? Sim. Rapidamente, alta performance. Tá. Eu fico aqui imaginando, com todo esse aprendizado hoje aqui que nós tivemos, né, no podcast Networker, um líder é cobrado, muitas vezes dentro de uma empresa, não importa o tamanho, pela produtividade. Em geral, alta performance, alcançar o máximo. A relação desse doar ao máximo, entregar ao máximo, para um líder que está ou não está preparado emocionalmente. Fala rapidamente sobre isso, por favor. Quanto mais a pessoa se conhece, né? Quanto mais autoconhecimento ela tem como profissional, pessoal e profissional, mais ela vai conseguir performar, porque ela vai entender quais são as dificuldades dela, os limitadores dela, e ela vai conseguir atuar sobre isso, né? Quando a gente fala de alta performance, na alta performance a gente não tem como separar a pessoa do profissional. Porque o que acontece? Para você ser um profissional de alta performance, a chance disso acontecer vai ser muito maior se você também tiver uma boa performance na tua vida, né? Uma boa performance com a tua saúde, uma boa performance nos teus relacionamentos, né? Uma boa performance nessa relação você consigo mesmo. Então, a alta performance ela é uma construção do todo, né? Não adianta nada a pessoa chegar lá na empresa, entregar resultado, mas chegar em casa e se sentir mal, cansada, no dia seguinte enxaqueca, estresse. Isso não é alta performance. A alta performance, ela não pode só ser trazida para o âmbito do trabalho, né? Ela precisa ser trazida para outros âmbitos também. A alta performance começa na forma como você cuida de você mesmo, na forma como você lidera a si mesmo, né? Que líder você é para si próprio? Como que você se lidera? Porque às vezes você exige o melhor das pessoas, só que você sabe que se o cara tá com um problema em casa, ele não vai conseguir extrair o máximo potencial dele. Então a gente não... isso é uma questão da liderança humanizada, né? É enxergar aquele profissional não só como um profissional, mas como um ser humano. E para isso você vai precisar de muita inteligência emocional, porque você vai precisar de empatia.
né? Muito bom. E aí, voltando um pouquinho para o profissional, a alta performance do líder ali no trabalho, ela vai acontecer se ele focar em 4 grandes pilares e ações. Primeiro é clareza. Então, ter muita clareza de quem ele e o time dele são, onde eles estão, quais são os recursos que ele tem, os recursos que ele não tem, os processos que ele tem, os processos que ele não tem e os objetivos que ele precisa alcançar. Né? Então, onde eu estou e onde eu quero chegar, ele precisa ter muito essa clareza, tá? Estar muito alinhado com a estratégia da empresa, né? Metas, objetivos. No segundo ponto, ele precisa ter foco. Então, ele precisa focar. E o líder precisa estar focado aonde, Ronaldo? Processos e pessoas. Processos e pessoas. Não adianta você focar, líder, no operacional. Não dá para você ficar focado em atividade operacional. Você tem que focar no nível tático, atividades de nível gerencial, processos e pessoas. Trabalhou, focou nisso, fez um excelente trabalho, inclusive para ajudar as pessoas da sua equipe a entregarem esse resultado que vocês buscam, disciplina. Então, precisa ter essa constância, né? Porque nós somos fruto daquilo que nós fazemos todos os dias. E depois da disciplina, resultado. Acompanhar resultado, plano de ação e continuar aí nesse processo. Então, de novo, clareza, foco, disciplina e resultado. Maravilhoso. Gente, olha só, mais uma vez a sensação de que queríamos mais. Essa poderia ser aí já a dica do especialista, mas rapidamente, você não vai fugir não, estamos realmente aí no minuto final do podcast. A dica do especialista com ela, Carol Mira. Eu vou te deixar uma dica. Como a gente está falando de alta performance, né? Eu vou desafiar você, então, a estabelecer ali um objetivo teu enquanto líder que você precisa alcançar aí no próximo ano, né? Então, em até um ano, qual é o objetivo que você precisa alcançar? Olhando para esse objetivo, quais são as ações que você precisa começar a dar foco a partir de hoje e colocar isso na tua agenda diariamente para que você mantenha essa disciplina e construa o resultado. Lembre-se, você é resultado daquilo que você faz todos os dias. Então, se todos os dias você está agindo na parte estratégica da tua área, da tua empresa, né, focando em processos e pessoas, o resultado, gente, ele vai ser positivo e vocês vão conseguir aí performar não só enquanto liderança, mas como uma equipe também. Excelente dica, não poderia fechar diferente, com chave de ouro. Carol, muito obrigado por essa nova participação aqui nesse podcast. Eu que agradeço. Parte 2, complementando aí, né, tudo que nós já conversamos anteriormente. Sim. Obrigado, viu? Eu que agradeço, foi um prazer, espero que vocês coloquem em prática todos esses conteúdos que nós falamos aqui. Legal. Pessoal, então, né, tá aí no nosso GC para você acompanhar a nossa convidada de hoje, a Carol Mira, mentora, palestrante, especialista em desenvolvimento humano, da Carol Mira Coach. Desenvolvimento humano. Desculpa, coach não, né? Carol Mira, desenvolvimento humano. Vai estar tudo aí no GC para você acompanhar. Um excelente tema, mais uma vez, aqui na Croma TV, no Podcast Networker. Quero aqui fazer a finalização então do nosso bate-papo, agradecendo mais uma vez aí o apoio oficial do Connect Business, a plataforma Erudição, sua plataforma de aprendizagem, mandar um abraço e agradecer também especialmente a você que é empreendedor, empresário, colaborador, aluno, não importa, que está acompanhando aqui semanalmente o nosso podcast e também acompanhando os demais conteúdos que temos aí na grade da Croma TV. Muito obrigado, até a próxima semana. Sintam-se abraçados. Até!